Então, bom dia, meninos. Hoje nós vamos conversar sobre predicativo do sujeito, né? Nós vamos pensar juntos sobre que estrutura que esse predicativo do sujeito oferece. Então, quando a gente fala, nós precisamos entender por que esse nome, né? Então, quando eu falo predicativo do sujeito, então se eu falo predicativo, eu já estou falando de algo que está aonde? Em qual parte da oração que eu vou estar falando? Do predicado. Predicativo, o predicado de quem? Do sujeito. Então, aí, só o nome já me dá uma margem para eu pensar aonde é que eu tenho que trabalhar. Então, eu tenho que encontrar o sujeito da frase e depois que eu encontro o sujeito dentro dessa frase, eu vou partir para o predicado. No predicado é que eu vou encontrar o que nós chamamos de predicativo. É a primeira coisa que eu tenho que pensar. Então, o predicativo do sujeito, ele está ligado diretamente com o verbo de ligação, né? O predicativo do sujeito, ele aparece na maioria das vezes no predicado nominal. Então, como nós vimos na aula passada, quando nós fizemos a revisão dos tipos de predicado, a característica principal do predicado nominal é porque ele é composto com o verbo de ligação. Então, geralmente, ele vai vir com o verbo de ligação. Pode acontecer dele vir de outra forma? Pode, mas o conteúdo de vocês, por enquanto, está mostrando ele sendo usado com o verbo de ligação. Qual que é a função do verbo de ligação? O verbo de ligação, então, é ligar a característica do sujeito, ok? Os verbos de ligação ligam uma característica ao sujeito. Então, a característica que foi dada para o sujeito a ele, indicando um estado, não indica uma ação realizada. Quais são os exemplos de verbo de ligação? Então, eu tenho ser, estar, parecer, ficar, tornar-se, continuar, andar, permanecer. Não são só esses, aqui são apenas alguns exemplos. E aqui eu tenho exemplos de orações para a gente identificar. Então, como identificar um predicativo do sujeito? O que eu tenho que fazer? A função de predicativo do sujeito pode ser desempenhada por um adjetivo ou uma locução adjetiva. Então, principalmente os meninos que estudaram comigo ano passado devem lembrar de quando eu falava isso muito para vocês. O conteúdo do final do 8º ano e do 9º ano, ele não são as 10 classes gramaticais. Aqui, por exemplo, para a gente trabalhar esse conteúdo que nós vamos trabalhar, nós precisamos já saber as 10 classes gramaticais. Mas quais, tias? Por exemplo, eu preciso saber o verbo, eu preciso saber encontrar o verbo dentro de uma oração, eu preciso saber encontrar o substantivo dentro de uma oração, eu preciso saber encontrar o adjetivo. Porque o verbo aqui, ele é extremamente importante para mim, porque eu estou trabalhando com verbos de ligação. O substantivo aqui, pode ser o sujeito da minha oração. O adjetivo aqui é o que vai ser, ou locução adjetiva, é o que vai ser transformado em predicativo de sujeito. Então, olha para vocês verem, é como se fosse uma junção, uma ligação. Aí eu tenho a primeira frase. Mariana parece ansiosa, né? Então, Mariana, dentro das 10 classes gramaticais, Mariana é um substantivo próprio. Aqui ele é classificado para mim como sujeito. Parece, dentro das 10 classes de ligação, ele é classificado como verbo. Aqui ele é classificado como verbo de ligação. E ansiosa é classificado dentro das 10 classes gramaticais como adjetivo. Aqui ela é classificada, para mim, essa palavra, como predicativo do sujeito. Mas ela deixou de ser adjetivo? Não. Ela só é predicativo do sujeito porque ela é um adjetivo dentro das 10 classes gramaticais. Quando eu falo que ela é um predicativo do sujeito, significa que eu estou fazendo uma análise sintática dessa oração. Essa é a diferença. E essa palavra se torna predicativo do sujeito porque ela tem um verbo de ligação que liga o adjetivo à Mariana, que é o substantivo e que é o sujeito da oração. Depois eu tenho outra. O pesadelo foi de assustar, né? Então eu tenho o pesadelo é o sujeito,
Foi é o verbo de ligação. De assustar é predicativo do sujeito, que é a característica que eu estou dando para o meu sujeito, o pesadelo. E aí a gente tem uma tirinha. A alegria é contagiosa. E aí a gente tem uma tirinha do Garfield, ele não muda nada, só responde: eu sou imune. Ele é imune a quê? A alegria. Então a alegria é contagiosa. Nessa oração eu tenho um predicativo do sujeito. Eu tenho a alegria, que é o sujeito, eu tenho que é um verbo de ligação, e eu tenho a palavra contagiosa, que é um predicativo do sujeito, porque está dando característica para a alegria. E aqui eu tenho uma outra oração para a gente fazer uma análise sintática do mesmo jeito que foi feito aí no livro de vocês. Então eu tenho: meus melhores amigos são apenas dois. Então, meus melhores amigos é o sujeito, são verbo, apenas dois é o complemento, né? Então, eu vou analisar esse complemento. Então, sujeito, meus melhores amigos. O verbo de ligação, qual que é? São, que é do verbo ser. Predicativo do sujeito, apenas dois. O núcleo desse predicativo do sujeito, apenas. O predicado nominal. Predicado nominal, predicado, ele é formado por verbo. Predicativo do sujeito é que não aparece o verbo. Mas predicado nominal, ele precisa ter o verbo. Então, são apenas dois. O núcleo do predicado nominal, apenas. Então, esse conteúdo é um conteúdo muito simples, mas que precisa um pouquinho da atenção da gente. O que vocês vão fazer agora? Vão fazer as atividades para praticar essa explicação que a tia Selma ofereceu para vocês agora, tá certo? Então, vamos fazer as atividades que já já nós vamos corrigir.